Pronto! Agora vamos começar nosso canal. Efetivamente vamos começar. Muita gente já havia pedido, pressionado, e eu estava sempre procrastinando, deixando para depois, adiando, sobretudo por conta dos escrúpulos. Eu nunca me achava preparado o suficiente para falar para você. Sempre achava que deveria preparar-me adequadamente. Mas é bom a gente começar e a gente aprende no dia a dia. Vocês vão me dizendo depois o que gostaram, o que não gostaram, quais foram as questões interessantes, quais são as críticas, como a gente pode melhorar. Eu confesso que essa história de canal é uma coisa que me dá nos nervos, porque eu não consigo ver você e ver suas reações, e também tendo em vista que não são lives, pelo menos não no primeiro momento, você não tem como reagir de imediato, você não tem como questionar, você não tem como apresentar suas dúvidas, suas discordâncias, né? E aí algumas coisas estão predeterminadas na minha cabeça. Primeiro, vai ser um canal de reflexão eminentemente filosófico, mas eu posso estar, de certo, em alguns momentos, me levando um pouco em questões de ordem teológicas, espirituais, reflexões espirituais, reflexões teológicas. Não só isso, naquilo que a gente puder, e aí vai ser apenas doxa, né? Opiniões sobre alguns temas sociais, políticos, do ponto de vista científico, não do ponto de vista filosófico. Aquelas questões políticas do ponto de vista filosófico não serão opiniões, serão reflexões filosóficas. E também algumas questões de ordem emocional, psicológica, aí sim também afetivas, e aí afetiva, teológica, sociológica, científica política, psicológica, psicoafetiva, todas essas questões serão opiniões. Não é? Do ponto de vista da filosofia, nós tentaremos demandar fazer, né, vídeos que sejam os mais simples possíveis. Eu não tenho aqui a pretensão de estar levantando teses filosóficas as mais sofisticadas possíveis. O objetivo é fazer com que nós, de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, possamos ajudar você a refletir, a pensar, a discutir, a questionar-se de certo modo. Há algumas pressuposições que eu quero garantir aqui. Primeiro, eu não admito para mim, e não admitirei também na relação no canal, relação de desrespeito. Eu posso destruir o argumento, mas tenho obrigação de respeitar o argumentador. É um respeito, uma exigência ética de diálogo. Entre dois dialogantes, há que se pressupor um respeito inquebrantável acerca um em relação ao outro. Ou seja, eu não posso, de forma alguma, desrespeitar pessoas, desrespeitar pensadores, desrespeitar argumentadores, mas não haverá problema nenhum em que eu possa destruir, caso eu seja capaz, claro, através de argumentos, o argumento, o posicionamento dessa pessoa. Eu sempre tenho dito nas aulas que eu dou, que eu apresento por aí, que quem não aceita questionamento não deve entrar na filosofia. E quem não aceita ser visto, questionado e talvez até ter os seus argumentos derrubados, simplesmente não publicize seus argumentos. Eu parto da ideia,
popperiana, do filósofo Karl Popper, de que nós temos que garantir espaços mínimos de respeito à tentativa do outro de, a partir do momento em que o outro se vê com autoridade, com conhecimento suficiente para derrubar o argumento de outra pessoa, esse assim o faça. Então, eu não tenho nenhum problema de você apresentar questionamentos fundamentados e me ajudar a sair daquele nível aonde a minha argumentação se encontrava. Por quê? Porque aí eu estarei deixando para trás as coisas nas quais eu acreditava e aí eu posso galgar um degrau a mais. Portanto, o objetivo fundamental aqui não é ir afirmando verdades, mas ir argumentando, refletindo e te ajudando também a argumentar e a refletir. E na medida em que a tua argumentação vindo para mim destrua a minha argumentação, nós dois juntos iremos para um outro momento onde teremos deixado para trás as mentiras nas quais nós acreditamos, construindo sempre esse edifício do conhecimento, de uma visão mais crítica, de uma visão mais ampla da sociedade. Aproveitando esse momento de pandemia e nesse 12 de maio, onde nós lembramos com uma certa tristeza de que há 4 anos atrás o Senado Federal começava a afastar, afastava a presidenta Dilma Rousseff, e de lá para cá nós temos cedido muitas vezes a algumas questões que depois, no decorrer dos próximos vídeos, nós vamos estar aqui discutindo, refletindo, questionando, enfim. Eis então aqui a proposta, reflexões filosóficas, reflexões teológicas, reflexões espirituais, e depois também, se for o caso, opiniões sobre ciência, política, psicologia, religião, aquilo que vocês me provocarem, sabendo sempre que eu terei o cuidado de falar para você que se tratará única e exclusivamente de opinião nesse caso. E aí, como opinião, será um ponto de vista. Como se diz, ponto de vista é apenas a vista a partir de um ponto, o ponto no qual eu me encontro, que é diferente do ponto no qual você se encontra. E então seu ponto de vista apresentará outras questões que eu não sou capaz de compreender, que eu não sou capaz de perceber, de ler a realidade. Alguns filtros são importantes para que você não tenha a ilusão aqui de encontrar uma pessoa que não terá um lado, não terá um partido, não terá uma bandeira. E nós não estamos falando aqui de bandeiras partidárias, no sentido dos partidos políticos nos quais se dividiu a política profissional do Brasil. Eu não me colocaria como uma pessoa sem posicionamento. O meu lado é sempre o lado da ética, o lado da reflexão filosófica, da coerência argumentativa, e, portanto, eu estarei sempre aberto a um questionamento fundamentado, um questionamento respeitoso, um questionamento onde você, de fato, possa se fazer entender. Agora, deixando claro que nós teremos como pressuposição a tentativa de clareza, e a gente pede também que você, na sua contra-argumentação, possa também
ter clareza na sua argumentação. Um outro elemento que é importante é que vocês percebam o seguinte: eu estou, né, com formação suficiente para tratar de elementos filosóficos e teológicos espirituais, só que a minha bandeira, né, a minha linha de pensamento, a minha linha de reflexão da espiritualidade, eu bebo da espiritualidade inaciana, né, do místico e, de certo modo, guia espiritual Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Portanto, comungo, de certo modo, do modo como reza, como pensa, como reflete o Papa Francisco. Minha base de formação ela é cristã, né? Então a minha linha de filosofia é fruto de uma tradição de filosofia com base cristã. Entretanto, eu não tenho aqui como pretensão colocar argumentos filosóficos permeados de argumentos teológicos. Não tenho nenhuma pretensão de cristianizar a filosofia, as filosofias que nós apresentarmos aqui. Entretanto, quando eu estiver apresentando reflexões filosóficas, essas reflexões filosóficas estará tendo como base as minhas leituras, né? Então, eu não sou marxista, eu não sou conservador no sentido de um leitor daqueles pensadores que pressupõem a questão do liberalismo, né? Em algumas questões vocês vão me perceber um pouco, tanto quanto liberal, né? Porque eu bebo também na fonte da filosofia da libertação e da teologia da libertação. E aí, do ponto de vista da filosofia, os meus posicionamentos pouco vão estar ligados aos filósofos brasileiros, porque eu tenho pouca leitura sobre os filósofos brasileiros, né, com raríssimas exceções. Para mim, a maior referência de filosofia no Brasil hoje, ainda viva, é o filósofo Manfredo Araújo de Oliveira, que tem uma enormidade de livros publicados, inclusive aqui estão alguns dos livros publicados pelo Manfredo Araújo de Oliveira, né, que é um dos pensadores mais sérios, inclusive convidado para muitos congressos, muitos cursos mundo afora, professor emérito da UFC, né, foi meu formador no seminário, foi meu professor na graduação, no mestrado, né, e toda essa gama de leituras vai nos ajudar a refletir. A questão da espiritualidade ela é importante que nós deixemos bastante claro, né, uma espiritualidade baseada no chão, né, na base, com a opção preferencial pelos empobrecidos, mas uma espiritualidade de contemplação, de meditação, de um Deus que se implica na vida das pessoas. Do ponto de vista político, vocês vão me ver um tanto quanto levado para a esquerda, tendo em vista que essa opção preferencial pelos empobrecidos ela já apresenta um lado. E eu parto da ideia de que, por exemplo, do ponto de vista da religião, o Deus proposto por Jesus Cristo, o Deus de Jesus Cristo, é um Deus que toma partido, é um Deus que nasce na manjedoura, no meio dos pobres,
que é filho de uma pessoa pobre, que está todo o tempo andando, pregando à margem de todas as situações de poder, de todas as situações de riqueza, aonde se concentra o poder, o dinheiro, a riqueza, etc. Não é aí onde Jesus Cristo vai estar. E por me perceber, um tanto quanto, com todas as minhas falhas, um tanto quanto seguidor de Jesus Cristo, eu pressuponho que ser seguidor de Jesus Cristo é optar preferencialmente pelos empobrecidos. Não tem como optar pelos empobrecidos sendo de direita. Não dá. Não tem como coadunar, não tem como juntar essa situação uma com a outra. Então, está lançado o canal. Né? Não vou me delongar muito nesse primeiro. É só para apresentar mesmo. Né? E aí eu espero que vocês possam esperar os próximos. Eu pedi para algumas pessoas mais próximas a sugestão de alguns temas, e no decorrer desse dia, no decorrer dos próximos dias, eu vou fazer algumas reflexões já sobre esses temas. Né? E a gente vai seguindo com o nosso bate-papo filosófico. Então, um grande abraço para você. Interaja, questione, sugira, apresente todas as suas dúvidas, porque é para isso que esse canal está sendo inaugurado nesse momento. Não quero ser mais do mesmo. Então, à medida que alguma dúvida estiver surgindo, à medida que alguma coisa estiver aparecendo como situação conflitante, apresente, mande para a gente, né? Mande para mim, que eu terei a maior satisfação de, a partir das minhas possibilidades, responder às suas questões. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.